Pressionado por mudança em ministérios, presidente Lula dá aval à cúpula do União Brasil para a troca na pasta do turismo. Repórter Yasmin Costa. O presidente do União Brasil, Luciano Bivar, aposta que o nome do deputado Celso Sabino é uma boa escolha para assumir o Ministério do Turismo no lugar de Daniela Carneiro. Bivar avalia o seguinte, que Celso Sabino é um parlamentar que goza de grande prestígio entre os parlamentares e que garantiria apoio no Congresso Nacional. Inclusive, o nome de Celso Sabino tem mais apoio da bancada do União Brasil do que a própria ministra Daniela Carneiro, que possivelmente está de saída do partido. Essa troca também é uma tentativa de acalmar os ânimos dentro do próprio União Brasil, que apesar de compor a base do governo do presidente Lula, ter 3 ministérios, tem votado contra o governo. Nos bastidores, inclusive, os deputados dizem que não se sentem representados pelos atuais ministros. E a situação da atual ministra do Turismo, Daniela Carneiro, também ficou um pouco mais complicada depois que o marido dela, o prefeito de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, Vaguinho, rompeu com a União Brasil e se filiou aos Republicanos. Luciano Bivar, contudo, o presidente do União Brasil, diz que a caneta está com o governo. Quem decide sobre essas mudanças é o Palácio do Planalto e o Palácio do Planalto já vem realmente sinalizando que deve fazer mudanças nas próximas semanas na composição da esplanada dos ministérios. De Brasília, Yasmin Costa. Amanda Klein, a gente já vem acompanhando há bastante tempo, né? Desde o início do governo Lula. Quais foram exatamente os problemas com Daniela Carneiro, com a pasta do Ministério do Turismo? Faz bem Lula em pensar nessa troca? É um problema, sobretudo, de articulação, Adriana. Por mais que tenham surgido matérias, reportagens no início da administração, da gestão aí de Daniela Carneiro, à frente do Ministério do Turismo, até que seus pares consideram que ela tem feito um bom trabalho. A Daniela Carneiro é tida quase como daquela cota pessoal do presidente Lula. Ele foi apoiado por Vaguinho, que é o marido dela, prefeito de Belfor Roxo, era uma região no Rio de Janeiro. O Vaguinho, naquela época, naquele período eleitoral do segundo turno, tinha a opção de apoiar Lula ou Bolsonaro. Ele apoiou Lula, fez comícios importantes, inclusive teve com o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, que é a articulação política do governo, na semana passada, voltou a exibir esses vídeos, mostrar no celular, falou, olha, ministro, eu participei aqui desses comícios com Lula, fui fundamental na campanha nessa região do Rio de Janeiro para que ele não fosse aniquilado ali por Bolsonaro. O Bolsonaro venceu no Rio de Janeiro, mas repetiu no segundo turno, mais ou menos a mesma votação que ele já havia expressado no primeiro, proporcionalmente, acho que foram mais ou menos 10 pontos de vantagem para Bolsonaro no estado do Rio de Janeiro. E o apoio de Vaguinho foi tido como fundamental. Agora, por outro lado, você tem um problema sério ali com a União Brasil, que é um partido importante, tem 59 deputados, é representado no Senado, principalmente por escolhas encabeçadas por Davi Alcolumbre, mas carece de representação e representatividade na Câmara. E talvez um erro inicial ali do governo Lula tenha sido não contemplar Elmar Nascimento, que é uma liderança importante do partido. Tinha seu nome como um dos cotados para ocupar o ministério, já ocupava com aliados a Codevasf, mas poderia ocupar o Ministério da Integração Nacional e acabou sendo preterido pelo Valdez Góes e também por petistas da Bahia, que eram adversários políticos de Elmar Nascimento no Estado, e com isso você ficou com uma liderança capenga, uma representatividade capenga do União Brasil na Câmara. O Lula agora tenta corrigir esse erro e pode, com isso, acabar dando a pasta para o Celso Sabino, que é um aliado de primeira hora do Elmar Nascimento, do Arthur Lira, e é um bolsonarista. Votou e fez campanha para o Bolsonaro no ano passado, mas o União Brasil se sentiria contemplado, atendido, caso esse aliado do Pará se torne ministro. Aí o Lula fica entre a cruz e a caldeirinha. Pode deixar um aliado que foi importante na sua campanha eleitoral na praia para contemplar alguém que fez campanha para o bolsonarismo. Mas é a política como ela é o pragmatismo político. É impressionante a gente observar essa atrapalhada que Lula arrumou, não só na formação do seu ministério, mas, sobretudo, na formação de base no Congresso. A Câmara está completamente fora de controle do governo federal. Aqueles deputados de partido, deputados e deputadas de partidos que, em tese, deveriam integrar a base do governo,
estão se sentindo à vontade para fazer o que bem entendem. Nesse caso específico do Ministério do Turismo, não é apenas que Lula vai trocar alguém que é indicação pessoal dele em reconhecimento ao valor do trabalho feito durante a eleição por Vaguinho e Daniela. É que Lula, na semana passada, disse que só faria uma reforma ministerial, só trocaria ministros em caso de catástrofe. Só que a catástrofe já tinha acontecido. Será que Lula não enxergava isso? E agora estamos diante dessa situação. Um ponto importante, não adianta só trocar o ministro, ele vai se desgastar muito com uma figura cada vez mais importante na política fluminense, mas o Ministério do Turismo não tem orçamento. Colocar lá alguém aliado do União Brasil, alguém do União Brasil com força política para representar um bloco que não é o bloco total do partido, porque há vários deputados independentes, como Kim Kataguiri, Mendonça Filho e outros, mas ele colocar alguém lá e não entregar orçamento não vai resolver o problema de desgaste. Enfim, tudo errado na articulação política do governo.